Enfrentar desafios é parte da jornada cristã, assim como foi para Isaac. Mas nós podemos encontrar força nas Escrituras e orientação do Espírito Santo para poder superar cada obstáculo. Estamos de volta e eu espero que você esteja muito bem e preparada para essa lição que nós vamos ter hoje da revista Betel Dominical. Hoje nós vamos fazer um panorama da lição de número 8, que traz como título Isaac, o filho da promessa. E eu gostaria de te dizer que se você não tem essa revista aí nas suas mãos, eu deixei no primeiro link da descrição, um link que vai te levar até o texto da lição que nós estamos estudando hoje. E se essa é a primeira vez que você está aqui no nosso canal Bibliatalk, você não me conhece, muito prazer, o meu nome é Renato e eu estou falando com você diretamente das terras geladíssimas de Alberta, aqui no Canadá. E assim nós vamos ao texto áureo do dia, que está lá em Isaías, no capítulo 14, no verso 27, que diz assim: E sua mão estendida está, quem, pois, fará voltar atrás? Isaías 14, 27. E a verdade aplicada da lição de hoje diz: persevere na fé em Jesus Cristo e na obediência à palavra de Deus, pois os desígnios do Senhor prevalecerão. Amém? Então assim nós vamos aos objetivos dessa lição e, como sempre, nós temos 3 objetivos. O primeiro objetivo é mostrar como foi a escolha de uma esposa para Isaac. Segundo, apresentar Isaac como a continuação da promessa. E em terceiro lugar, falar que o Deus de Abraão é o Deus de Isaac. Como sempre, nós temos um texto de referência. O texto de referência dessa lição, especificamente falando, está em Gênesis capítulo 26, no verso 22, 23, 24 e 25. E esse texto ele relata como Isaac, o filho de Abraão, ele enfrentou dificuldades, muitas dificuldades, para encontrar água para o seu rebanho e para o seu povo na terra de Gerar. A Bíblia mostra que ele cavou diversos poços à procura de água, mas os vizinhos, os filisteus, eles iam sempre lá para disputar a água, para ter a água e reivindicar aquela água do poço que ele havia cavado. E ele finalmente conseguiu cavar um poço que ninguém foi disputar. E ele deu o nome daquele poço de Reobote, dizendo: agora o Senhor me deu um espaço e prosperaremos nessa terra. Com certeza uma passagem muito bonita. E eu não sei o quanto você conhece da vida de Isaac, da história de Isaac, mas eu gostaria de iniciar dizendo que ele é um personagem muito importante na Bíblia Sagrada. Simplesmente porque ele é o filho da promessa que Deus tinha prometido a Abraão. Deus, ele tinha prometido a Abraão que faria dele pai de uma grande nação e que a sua descendência ela seria abençoada. Então Isaac, ele era a continuação desse propósito divino. Se nós recapitularmos um pouco as nossas lições anteriores, nós vamos ver que Abraão e Sara, que era sua esposa, eles já eram de idade, eles já eram idosos quando eles tiveram seu filho. E com certeza Isaac foi um milagre que Deus operou na vida de Abraão e da sua esposa Sara. Esse acontecimento na vida de Abraão e Sara é o cumprimento da promessa de Deus, e Isaac, ele foi o início dessa realização, desse propósito divino na vida de Abraão. E além disso, a história de Isaac, ela também nos ensina sobre a obediência a Deus, sobre a importância de nós sermos tementes ao nosso Deus. Como nós vimos na lição anterior, e se você não assistiu a lição anterior, eu estou deixando aqui no card o link para você assistir essa aula. Nós vimos na aula anterior que Abraão ele foi testado e foi instruído por Deus a sacrificar o seu próprio filho Isaac como uma oferta no altar em obediência a Deus. E Abraão, sem titubear, sem pestanejar, ele leva o seu filho para oferecer como um sacrifício ao Senhor. E então Deus intervém e providencia um cordeiro para ser sacrificado em vez de Isaac. E assim nós vamos ao primeiro tópico dessa lição, que traz como título Uma esposa para Isaac. E essa escolha da esposa de Isaac é uma história realmente fascinante, porque ela revela a vontade de Deus em cumprir a sua promessa de trazer o Salvador do mundo através de uma linhagem pura, a linhagem de Abraão. E é muito interessante notar que Deus fez uma promessa específica para Abraão, mas a história demonstra que ele também se importava com os detalhes específicos do cumprimento dessa promessa. Deus queria que Isaac tivesse uma descendência, e ele queria que essa descendência fosse abençoada por ele.
E Abraão, ele tinha consciência que a escolha da esposa para o seu filho Isaque era crucial para o cumprimento da promessa que Deus havia feito para ele. Ele não queria que a linhagem dele fosse misturada com outras linhagens que não compartilhassem da fé em Deus. E Abraão então envia o seu servo Eliezer para procurar a esposa para Isaque. E Eliezer é um personagem muito interessante nessa história também. Ele confiava em Deus, que Deus guiaria todos os seus passos, e essa busca foi recompensada com a descoberta de Rebeca. E Rebeca, por outro lado, é um exemplo de uma mulher piedosa que foi escolhida por Deus para desempenhar um papel importantíssimo na história da salvação. Rebeca, ela demonstrou humildade, ela demonstrou generosidade quando ela ofereceu água ao servo de Abraão e também aos seus camelos. Nós podemos notar também nessa história que ela foi uma mulher corajosa, porque ela decidiu seguir os planos de Deus e se casar com um homem que ela nunca tinha conhecido na sua vida. A escolha de Rebeca como a esposa de Isaque foi um passo crucial e muito importante na história da salvação, pois essa escolha garantiu que a linhagem de Abraão continuasse a ser uma linhagem pura, piedosa e fiel a Deus. Um fato interessante sobre Rebeca é que, assim como Sara, ela também não podia ter filhos, ela era estéril. Mas nós podemos dizer que o fato de Sara ser estéril, de Rebeca ser estéril, isso significa que Deus estava fazendo um milagre, que o nascimento dessa nação que ele havia prometido a Abraão seria um milagre providenciado pelo próprio Deus. Então nós entendemos que a escolha de uma esposa para Isaque é um exemplo de como Deus trabalha nos mínimos detalhes nas nossas vidas, guiando os nossos passos para cumprir os seus planos e as suas promessas nas nossas vidas. Ela também nos ensina sobre a importância da fé em Deus e de buscar a sua vontade sobre as nossas vidas. E assim nós vamos ao segundo tópico dessa lição, que traz como título Um Novo Patriarca. E esse tópico ele mostra a continuação da promessa de Deus após a morte de Abraão e traz um destaque para a gestação dos filhos de Isaque e Rebeca e como isso se encaixa nos planos de Deus. Nós vemos a importância de confiar em Deus para a realização das promessas e como Deus usa até os mais fracos para cumprir os seus propósitos. E essa história, eu não sei para você, mas para mim ela gera uma confiança absurda no nosso Deus, porque Ele pode usar qualquer um de nós, Ele pode usar a sua vida, Ele pode usar a minha vida para fazer coisas extraordinárias. E aqui nesse tópico nós entendemos também que as bênçãos de Deus, ela tem um propósito muito maior do que a minha vida e do que a sua vida. Raquel estava grávida de Jacó e Esaú, e aí nós temos todo aquele enredo, aquela história que acontece, que os dois já estavam brigando dentro do ventre, e isso mostrava o que aconteceria no futuro entre esses dois irmãos. Esaú foi o filho primogênito e Jacó foi o segundo filho, mas nós vemos que a bênção de Deus recaiu sobre a cabeça de Jacó. O apóstolo Paulo também fala sobre essa ideia das nossas vidas ter um propósito muito maior do que em nós mesmos, como está escrito lá em Efésios capítulo 2, no verso 10, onde o apóstolo Paulo diz: se nós somos feituras dele, criado em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. E isso nos mostra que Deus tem um plano específico para a minha vida, Deus tem um plano específico para a sua vida, e que as nossas vidas são partes de um propósito maior. E alguns teólogos também falam sobre essa ideia, como John Piper. Ele escreveu: Deus está nos dando um dom que é muito maior do que a nossa própria vida. Ele está nos dando a oportunidade de glorificá-lo através das nossas vidas e, através disso, abençoar outras pessoas. Então, dessa forma, nós podemos entender que as bênçãos de Deus na nossa vida não se resumem apenas a nós mesmos, mas nós temos um propósito muito maior que afeta outras e futuras gerações, assim como foi a promessa de Deus a Abraão, que não morreu com Abraão, mas seguiu para suas próximas gerações. Então, quando nós vivemos uma vida de obediência a Deus, nós podemos ter um impacto muito positivo em todas as pessoas que estão ao nosso redor. E assim como Abraão, nós vamos deixar um legado duradouro que transcende a nossa própria vida. E assim nós chegamos ao terceiro tópico dessa lição, que traz como título Deus de Abraão, Deus de Isaque. E aqui nesse tópico nós vemos as promessas de Deus feitas a Abraão que se repetem na vida de Isaque, o seu filho. E apesar de Isaque repetir os mesmos erros do seu pai, Deus continua a abençoá-lo e preservá-lo na terra. O texto menciona que Isaque repetiu os erros do seu pai Abraão em mentir sobre a sua esposa Rebeca, dizendo que ela era sua irmã, como nós vemos lá em Gênesis capítulo 26, do verso 6 ao 11.
Abraão, ele havia feito a mesma coisa com a sua esposa Sara, se você vê lá em Gênesis capítulo 20, do verso 2 ao 18. E eu tenho certeza que esses episódios estão registrados na Bíblia para que a gente possa entender que os patriarcas, eles não eram pessoas perfeitas. E assim como eu e você, eles cometiam erros apesar da promessa de Deus na vida deles. Nós vemos que a prosperidade de Isaac, ela causou inveja e muito medo nos filisteus. Mas foi o próprio Deus que o fortaleceu e orientou ele nesse tempo difícil. Mais tarde, Isaac, antes de morrer, ele precisava abençoar o seu primogênito e transmitir as promessas de Deus que foram dadas a Abraão. E aí Isaac acabou abençoando Jacó em vez de abençoar o seu filho Esaú, que tinha o direito da primogenitura. E isso nos ensina que os propósitos de Deus, eles sempre vão prevalecer nas nossas vidas, mesmo que a gente não consiga entender e compreender completamente quais são os planos de Deus naquele exato momento. Mas os planos dele e os propósitos dele sempre prevalecerão nas nossas vidas. E aí nós entendemos que as promessas feitas a Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, no verso 7, e a Isaac, lá em Gênesis capítulo 26, do verso 1 ao 5, são a parte crucial da história da redenção na Bíblia. Talvez Abraão, Isaac e Jacó, eles não tivessem a compreensão exata daquilo que Deus estava fazendo através da família deles, mas as promessas de Deus foram feitas a ele para estabelecer uma linhagem pura pela qual o Messias viria ao mundo. E assim Deus estaria cumprindo a promessa que ele fez lá no Jardim do Éden de trazer uma redenção e de reconectar a humanidade com ele novamente. A promessa inicial a Abraão era que Deus faria dele uma grande nação e que através dele todas as famílias da terra seriam abençoadas, como nós vimos lá em Gênesis capítulo 12, no verso 2 e 3. Só que mais tarde Deus especificamente prometeu a Abraão que ele teria um filho e que esse filho seria o herdeiro dessa promessa, como nós vimos lá em Gênesis capítulo 15, do verso 4 ao 5. E essas promessas, elas se cumprem com o nascimento de Isaac. Só que essas promessas de Deus a Abraão, elas não terminam com Isaac. Deus, ele reafirmou as suas promessas a Isaac, se você ver lá em Gênesis capítulo 26, do verso 1 ao 5. E Deus afirmou que abençoaria Isaac e a sua descendência, assim como ele havia feito com Abraão. E Deus também afirmou que as nações da terra seriam abençoadas por meio da descendência de Isaac. E o cumprimento dessas promessas não terminou com Isaac, mesmo com a morte de Isaac, mas continuou através de Jacó e dos 12 filhos de Jacó, que se tornaram as 12 tribos de Israel. E por fim, a linhagem de Israel levou ao nascimento do Messias, Jesus Cristo, como nós vemos lá em Mateus capítulo 1, do verso 1 ao 17, que é o responsável por trazer salvação não apenas para os judeus, mas para todas as nações da terra. Então nós vemos que o coração dessa promessa que Deus fez a Abraão, ela ultrapassa, ela transcende Abraão e a sua descendência. E ela aponta para a soberania de Deus nessa história, na fidelidade dele em cumprir as suas promessas. Nós vemos desde o Jardim do Éden Deus trabalhando em todas as circunstâncias para trazer o cumprimento da promessa que viria através da descendência de Abraão. O apóstolo Paulo, ele enfatiza na sua carta aos Gálatas que a promessa feita a Abraão, ela foi cumprida em Jesus Cristo. E que é através de Jesus Cristo que todas as famílias na terra são abençoadas. E que aqueles que creem em Cristo são herdeiros da promessa, como nós vemos lá em Gálatas capítulo 3, no versículo 16 ao 29. E com toda certeza isso revela que a história de Abraão, a história de Isaac, a história de Jacó, elas são relevantes para nossas vidas nos dias de hoje. Porque ela nos ajuda a entender o plano de redenção que Deus tinha para toda a humanidade. E ela também nos ensina muito sobre a nossa própria posição como herdeiros dessa promessa. Então, antes de nós terminarmos essa aula, eu gostaria que você compartilhasse comigo aí nos comentários o que você aprendeu dessa história de Isaac e qual a importância que você acha dessa história para a Bíblia Sagrada. Então, nós podemos resumir essa lição dizendo que Isaac é o filho de Abraão e que Deus prometeu abençoar e fazer dele uma grande nação. E essa história de Isaac, ela nos mostra a fidelidade de Deus em cumprir as suas promessas, mesmo quando parece que tudo está dando errado e que tudo está perdido.
Isaac foi o filho prometido por Deus a Abraão e Sara, mesmo quando eles já eram velhos, onde eles já eram idosos e eles não tinham mais capacidades de ter filhos. E a importância de Isaac na Bíblia é que ele faz parte da linhagem pela qual nasceu o Salvador do mundo, e ele se tornou um patriarca do povo de Israel e é um exemplo para mim e para você hoje de fé e obediência a Deus. A história de Isaac nos ensina que nós devemos confiar em Deus e permanecer firmes na nossa fé, mesmo quando as circunstâncias parecem ser contrárias. Nós devemos confiar que Deus tem um propósito para a minha vida, que Ele tem um propósito para a sua vida e que os desígnios dele sobre a nossa vida sempre prevalecerão. E por último, nós vimos que a fé em Jesus Cristo e a obediência à palavra de Deus são fundamentais para a nossa salvação. E como Isaac, nós precisamos confiar em Deus e perseverar na nossa caminhada, sabendo que Deus sempre estará do nosso lado, guiando os nossos passos para que nós possamos alcançar a promessa, para que nós possamos chegar na terra prometida. E por hoje é só, e nós nos vemos no próximo vídeo.